Será que eu posso contratar uma empresa para fazer o meu estoque? Será que necessariamente eu preciso ter um estoque físico meu para poder importar e exportar? Tá nessa dúvida? Tá vendo um monte de empresa oferecer estoque? Então vamos nessa. Eu vou mostrar para vocês se pode ou não pode. Achou interessante? Então vamos para essa pequena aula, vocês vão gostar e eu prometo para vocês que no final vocês vão se convencer se vale a pena ou não. Solta a vinheta, bora nessa e olha, tá bem bacana. Vamos nessa. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que entram, se inscrevem, compartilham, comentam com a gente. Quase 3 anos. Juro, vocês são espetaculares e a gente está quase chegando num número muito bacana de inscritos, graças a vocês. Então vamos nessa. E olha, muito obrigado mesmo. Gente, estava analisando, verificando algumas situações que têm acontecido frequentemente no mercado de comércio exterior, na importação e na exportação, que trata-se do estoque, que inclusive eu dei uma aula aqui em cima sobre isso. O que acontece? Muitas empresas não querem fazer ou ter o seu galpão, ter o seu estoque físico. O que eles fazem? Vão atrás de empresas XYZ para fazer o estoque terceirizado delas. Olha só que interessante. Será que realmente pode isso? Pode. Pura e simplesmente pelo seguinte: a situação tem que estar muito bem amarrada. Então, existem contratos entre as empresas e esses grandes estoques, digamos assim, que são redestinados a eles. Ou seja, essas empresas, esses galpões, armazéns, etc., eles falam: olha, você está alocando 10% do meu estoque. Beleza? Tranquilo. Olha, eu posso receber um container por dia, 2 containers por dia, 3, 4, enfim, quantos forem no contrato colocado. E você, empresa importadora, você não precisa ter o teu estoque físico. Você pode jogar a tua carga para essas armazéns, etc. Ela pura e simplesmente tem que ser liberada. Como assim, Thiago? Eu explico para vocês. Tudo acontece quando a carga, depois que é feita a DI, aula aqui em cima sobre DI, ela é parametrizada. Aula aqui em cima sobre canais, super antiga, mas muito legal para vocês. Deu canal verde, liberou isso. Qual que é o próximo passo? Você ou a trading que você trouxe, por exemplo, fazer uma nota fiscal de entrada. Aula aqui em cima sobre notas fiscais. Ok? Ok. Na nota fiscal, como eu já falei, vai o importador, o importador, o exportador, a transportadora, vai tudo e principalmente para onde está endereçada. Nossa, Thiago, está me confundindo demais, você está falando muito rápido, eu explico para vocês. Quando você faz uma nota fiscal, ou a sua trade que você trabalha faz uma nota fiscal, é simplesmente para tirar aquela carga do local alfanegado, sendo ele zona primária ou zona secundária. Aula aqui em cima sobre isso. Tirou a carga do local alfanegado, automaticamente você terá que fazer uma nota ou de serviço ou uma nota de entrada para um local alfanegado, ou, aliás, um local de estoque, perdão, local de estoque. E isso você pode redestinar para onde você quiser. Ou seja, voltou no ponto inicial. Se você não tem estoque físico, mas a sua empresa contrata um estoque físico, por que não deixar na mão de um terceiro para fazer toda um controle de qualidade disso, ou controle de venda, de compra? É possível fazer isso? É muito possível fazer isso. Sério, e funciona muito bem. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Muitas empresas
do ramo químico fazem exatamente isso. Por exemplo, a empresa traz por Santa Catarina aula aqui em cima sobre benefícios fiscais de Santa Catarina. Muito legal, inclusive, vocês analisarem isso. Só que ela não tem um estoque físico, ela não possui um estoque físico. O que ela faz? Ela redestina a esses grandes armazéns. Então, esse grande armazém, ele pode ter a tua carga, ele pode ter uma carga de outro, ele vai redestinando conforme o espaço dele. Então, olha, junto à empresa A, eu tenho 10% do meu armazém redestinado a ela. Posso receber um container por dia, posso fazer a distribuição desses containers, posso fazer as vendas não, mas a distribuição pós-venda. É possível? Sem sombra de dúvida que é. Você, importador, tem que fazer uma nota de entrada, como eu falei, e depois uma nota de redestinação. Ponto final. Ponto final. Acabou o assunto. Então você não precisa ter um estoque físico. Olha quanto você já vai economizar com isso. Ah, mas Thiago, vale a pena ter um estoque terceirizado? Vai de você. Você não vai ter que contratar pessoas para fazer isso para você. Você não vai ter que contratar, sei lá, algum carro, alguma coisa assim, algum transporte interno. Olha quanta vantagem você pode ter. E às vezes são itens que param todo mundo para ir buscar. Se tiver uma equipe especializada nisso, não é melhor? Ah, mas é caro. Nem sempre. Conversa, negocia. Eu falo que negociar é muito importante para absolutamente tudo. E além disso, gente, e se eu falar para vocês que tem empresas nitidamente perfeitas para isso? Por exemplo, eu dei o exemplo das empresas químicas. Alguns galpões, alguns armazéns são especializados nesse tipo de mercadoria. Ou seja, já tem um controle de qualidade estabelecido, já tem um controle de quarentena estabelecido, se necessário, já tem um controle de estoque e embalagens estabelecidos. Acaba sendo muita vantagem para vocês. Então pode acontecer? Pode, sem sombra de dúvida. Ah, mas Thiago, e na exportação? Pode? Também você só está falando de importação? Pode, né? Claro que pode. O que impede de você fazer uma exportação saindo do seu estoque terceirizado? Nada, nada. O caminho é exatamente o mesmo. A carga, se for coletada ou se for entregue num porto, aeroporto, etc., vai sair de lá. Vai sair de você ou vai sair de lá. Nada impede de terceirizar um armazém ou um galpão. Por que não? Se tiver pessoas capazes para fazer isso, específicas para fazer isso, tiver controle de qualidade, etc., por que não? Então você reduz um custo que não é seu. Você joga uma responsabilidade para outros que vão cuidar disso para você. Uma terceirização. E funciona perfeitamente para muitas empresas. Acreditem em mim. Tem muitos locais, principalmente no interior de São Paulo, ou então nos estados que tem portos, aeroportos, por exemplo, o estado de Santa Catarina, como eu falei, ou o estado do Espírito Santo tem bastante, alguns locais perto de zonas secundárias, que são para isso, gente. Então acaba valendo a pena. E eu dou um exemplo muito claro. Tem muito e-commerce por aí que eles são uma sala pequenininha com 4, 5, 6 pessoas que estão movimentando estoque gigantescos em outros estados. Então tá lá. Ah, putz, recebi um pedido do cliente, sei lá, no Amapá. Beleza, sai do meu estoque em Brasília, entrega no Amapá. Ou sai do meu estoque, sei lá, em São Paulo, entrega no Rio Grande do Sul. Por que não? Eles alocaram alguém, eles terceirizaram alguém para fazer isso para eles. É muito legal. É muito legal. Olha o quanto de. Não é responsabilidade, mas olha o quanto de trabalho, digamos assim, você deixa de ter colocando na mão de quem sabe do negócio, sabe cuidar daquele tipo de carga, ou pelo menos alguém que vai estruturar uma equipe que vai saber lidar com isso. Melhor, né? Muito melhor. Então eu garanto para vocês, tem muitas empresas que vão te ajudar muito a fazer isso. Acho interessante, né? Então, importar e exportar, às vezes as situações estão muito mais simples do que você imagina.
precisa ter estoque gigantesco, um galpão enorme, etc. Você consegue deixar na mão de terceiros e fazer isso. Topa? Achei interessante? Então, como final, eu acho que vale a pena. Legal, né? Gente, aula diferente, eu gosto de mostrar esse tipo de situações para vocês. É como eu falo, é saber o caminho das pedras para você não se enrolar com importação ou uma exportação. Eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que faço? É consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar mais fácil. Vem com a gente que o caminho das pedras está mais do que traçado e a gente está fazendo ele um caminho bonito para todos vocês. Mas pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vai lá, se inscreva no canal e torne-se um marinheiro de primeira viagem. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você receber as nossas notificações de aulas, papos com especialista, como é que se faz em campo, que logo logo vai ter mais aula, DI, do INPE, do I. Vocês vão ver. E o Pergunte ao Thiago, lá no nosso Instagram, que vai virar quadro aqui. Então faz as suas perguntas, metralha a gente de pergunta lá no Instagram, que vai virar quadro aqui. Vocês vão entender como é que vai funcionar. Mas além disso, já deixa o seu like. Vai lá, manda ver no like, metralha ele, faz o YouTube entender que essas aulas são legais pra caramba e ele mesmo consiga disseminar isso para pessoas que você nem sabe se existem. Compartilha para aquele seu amigo que está querendo abrir a empresa dele, verificar que nem sempre ele precisa ter um espaço físico gigantesco para colocar a carga dele. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, tirar suas dúvidas, deixar aquele elogio bacana, aquela crítica necessária para a gente crescer, ou melhor de tudo, por que não? Pedir a nossa ajuda para fazer uma importação. A gente é consultor e mentoria, como eu falei para vocês. Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional. A área é incrível e eu prometo para vocês, vocês vão crescer muito com isso, tá bom? Gente, muito obrigado e tenham uma ótima aula.